Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Lucchesi, estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. Este caça naval, que apareceu na metade final da Segunda Guerra Mundial, foi, sem dúvida, um dos melhores caças com motor a pistão de toda a história. E tinha qualidades tão excepcionais que foi intensamente usado até na Guerra da Coreia, já em plena era do jato. Este avião é o Vogt F-4U Corsair. E essa é a sua história. Tudo começou com uma solicitação da Marinha dos Estados Unidos, a US Navy, para um caça naval embarcado, ou seja, para operar de porta-aviões, e que fosse mais moderno e tivesse uma performance bem melhor que a do Grumman F-4F Wildcat, que era na época, final dos anos 30, o caça de porta-aviões padrão dos Estados Unidos. A Vogt decidiu enfrentar o desafio, iniciando o trabalho no início de 1938, sob a liderança do projetista-chefe da empresa, Rex Bissell. E o resultado voou em 29 de maio de 1940, na forma do protótipo XF-4U-1. Era um bichão para a época, com seu peso vazio de pouco mais de 3.300 quilos, chegando perto do peso máximo de decolagem de um Wildcat. O motor era um assustador radial Pratt Whitney Double Wasp, com 18 cilindros, o maior jamais instalado num caça até então, gerando impressionantes 2.400 HP de potência. Para usar toda essa potência, teve de ser instalada uma hélice com 4 metros de diâmetro, também a maior de um caça até então. Só que essa hélice era tão grande que criou um problema para Bissell e sua equipe, de ter uma distância segura dela ao solo, sem aumentar o trem de pouso, que já tinha chegado no comprimento máximo para poder ser recolhido nas asas. E a solução então foi dar uma entortada para baixo na raiz das asas, num design chamado de asa de gaivota invertida, que assim garantia uma altura segura para a hélice. E esse design de asa acabou se tornando a marca registrada desse novo caça. Colocado em testes de voo, o XF-4U-1 mostrou que era capaz de passar de 650 km por hora, o que o tornava mais veloz que os melhores caças da época. Mas os pilotos da Marinha reclamaram do armamento, que acharam muito leve, com 2 metralhadoras nas partes externas das asas e outras 2 do nariz, e só. A resposta da Vogt foi tirar as armas do nariz e instalar um armamento de 6 metralhadoras, todas nas asas. Só que, em engenharia aeronáutica, uma coisa sempre leva a outra. Então, para colocar todas essas armas nas asas, foi necessário tirar os tanques de combustível destas, colocando todo o combustível na fuselagem, com um grande tanque entre o motor e o cockpit, o que obrigou este a ter de ser deslocado quase 1 metro para trás. Então, com o avião ainda no solo, para taxiar ou correr para decolar, o piloto tinha à sua frente aquele enorme narigão, que lhe restringia bem a visão do que estava imediatamente à frente, a pista, ou o convoo do porta-aviões de onde ia decolar. Por outro lado, o novo caça recebeu o que, na época, era uma inovação tecnológica e um legítimo segredo militar. Um sistema chamado de IFF, que vem de Identification Friend or Foe, a identificação de amigo ou inimigo, uma invenção britânica que, através de um código de rádio, alertava se a aeronave estivesse sendo rastreada por um radar inimigo e, ao mesmo tempo,
o próprio avião se identificava para radares amigos. Os primeiros Corsair foram entregues para a Marinha norte-americana em meados de 1942. Na ocasião, apesar da devastadora vitória na Batalha de Midway, os Estados Unidos estavam longe de ter a guerra no Pacífico já decidida. E nenhum de seus caças de porta-aviões superava em todos os parâmetros o principal caça japonês, o lendário Mitsubishi A6M0. Mas o Corsair mudou isso. Ele superava o Zero em tudo, inclusive na maniabilidade acrobática do caça japonês, que muitos julgavam insuperável, até a chegada do Corsair. Ele conseguia colar no Zero em qualquer manobra, por mais acrobática que fosse. Era muito mais bem protegido que o caça japonês, podendo ser muito atingido e continuar em combate. E era muito mais veloz que o Zero em qualquer situação, inclusive na velocidade de subida. Um Corsair da versão F4U-4 chegava a mais de 710 km por hora e subia na vertical em mais de 22 metros por segundo, enquanto o mais veloz do Zero, o A6M2 modelo 21, chegava a um máximo de pouco mais de 530 km por hora e não passava de 16 metros por segundo em subida. E se um piloto de Zero tinha de abater o seu adversário no ar com duas metralhadoras de .30 polegadas e dois canhões de 20 mm, o aviador sentado no cockpit de um Corsair contava com o golpe de metal ardendo das suas 6 metralhadoras de .50 polegadas. Com o Corsair, o tempo do domínio do Zero nos céus das batalhas no Pacífico tinha definitivamente chegado ao fim. Mas, de início, as limitações de visibilidade do piloto à frente levaram os norte-americanos a usar o Corsair apenas de pistas em terra. Julgavam muito arriscada a sua operação em porta-aviões. Até que os britânicos também o compraram e rapidamente criaram um padrão próprio de decolagens e pousos em porta-aviões, que então os norte-americanos copiaram, e o Corsair foi também para os porta-aviões da US Navy. E com a ampliação de seu emprego, ele se revelou também uma excepcional aeronave para ataque e apoio de fogo às tropas, inclusive aos fuzileiros navais, os Marines, em seus desembarques nas ilhas ainda ocupadas pelos japoneses. Nestas ações, um Corsair podia levar quase 2 toneladas de armas, que iam de foguetes não guiados a diversos tipos de bombas. Assim, quando veio a paz, com a rendição do Japão em 2 de setembro de 1945, o Corsair tinha se consagrado como um dos melhores caças dos aliados. E menos de 5 anos depois do fim do conflito mundial, ele estava já de volta à ação na Guerra da Coreia, onde iria atuar principalmente como caça-bombardeiro, até literalmente o último dia da guerra, em 27 de julho de 1953, já em plena era do jato. Aqui na América Latina, a Argentina ainda o operou até 1968, enquanto El Salvador usou os seus até 1976. E Honduras foi o último país a aposentar o Corsair. Os seus derradeiros aviões só foram retirados da ativa em 1979. Essa foi a história do F4U Corsair, um dos melhores caças a hélice com motor a pistão de toda a história. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.